Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Couto, sou professor de português e também de história, certo? E trabalho com as correções de redação. E hoje nós vamos trabalhar com como é que vai ser a cobrança, como é que será corrigida a redação da Polícia Penal de Minas Gerais. De antemão, o link do meu WhatsApp vai estar aqui logo abaixo na descrição do vídeo para quem quiser corrigir a redação comigo me procurar de imediato, certo? Então vamos lá, vamos entender como é que será cobrada a redação e como é que será corrigida a redação da Polícia Penal de Minas Gerais pela Banca Selecom. Primeira coisa que você tem que saber, você tem que primeiro entender e compactar na sua mente como você poderá chegar na redação. Primeiro, atingir 60% da prova objetiva e em cada matéria 40% da prova objetiva, ou seja, vai ser uma prova complexa, certo? Não é para todo mundo esse concurso, é para quem realmente tem sangue no olho para fazer a prova. Segunda coisa, você também tem que atingir 60 pontos na redação para você disputar seu lugar ao sol, né? Nas vagas que serão discorridas ao longo do processo, né? Esse certame é um certame complexo, né? A cada etapa do concurso vai eliminando um pedacinho, então você tem que brigar para estar ali próximo entre os 2.500 e 3.000, que é para você ir galgando seu lugar ao sol no concurso. Então vamos lá, vamos primeiro partir para a ideia da correção da redação. Quando o Instituto Selecom disponibilizou a maneira como ele iria corrigir a redação no edital, ela facilitou a vida de três agentes, de três sujeitos, né? Primeiro de tudo, o aluno. Segundo, o professor que vai corrigir sua redação. E terceiro, o corretor, né? Porque ela deixa de maneira clara como ela irá pontuar os tópicos abordados na redação. Ou seja, ela dá para o aluno e para o professor de redação uma objetividade na correção. O aluno não fica naquele melindre, naquele limbo existencial de que a redação será subjetiva, a correção. Entendeu? Então quando ela explica os critérios, e foi o que a banca fez de maneira bem clara, ela facilita para o aluno e para o professor. Então veja, olha como ela dividiu a correção. Correção formal, ortografia, acentuação, propriedade vocabular, 20 pontos. Morfossintaxe, 20 pontos. Pontuação e elementos de coesão, 20 pontos. Essa correção formal, com a estrutura pré-pronta da redação, que é o famoso esqueleto, você já tem basicamente quase 60%, quase 60 pontos, certo? Então você já tem essa base. Você vai trabalhar agora no seu conhecimento de mundo na escrita, né? Na distribuição do seu contexto, do assunto que a banca vai pedir, entendeu? Então, os alunos bem preparados, eles já vão com quase 60% da redação pronta, né? Porque ele vai obedecer os critérios formais. O aluno que é bom em português, ele certamente vai atender os critérios formais, pontuação, regência, concordância, entendeu? Aqui na correção de conteúdo também, quando ela fala, na correção formal, quando fala propriedade vocabular, isso é muito importante, porque está falando de que do aluno, a maneira como o aluno aplica os sinônimos para não existir repetição de palavras. Quando o aluno usa um pronome pessoal para não repetir um outro substantivo na função do sujeito, entendeu? Para a redação não ficar aquela leitura cansativa e repetitiva. Então é muito importante você ter essa propriedade vocabular, e o professor e o corretor, ele vai avaliar isso de você, entendeu? Então facilitou demais a correção da redação. Eu não vejo a Banca Selecom como uma redação difícil, absurda de fazer, entendeu? Não é uma redação absurda de se fazer, pelo contrário. E com esses critérios aqui muito bem distribuídos, facilita mais ainda para o aluno, entendeu? Então o cara que tiver com a mente aguçada aí, com o seu tino apurado para essa redação, ele vai desembestar na redação e vai com certeza atingir uma pontuação ou máxima ou quase máxima, né? 100 pontos. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês agora 3 redações que a Banca Selecom cobrou, certo? Para a gente entender o mecanismo da banca. Primeiro vamos começar pela mais antiga. Nós temos aqui 2 redações
que a Banca Selecom aplicou no IFES do Rio de Janeiro, né? Em 2016 e 2017. Veja, IFES, né? Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Todas as duas, 2016 e 2017. Veja, a banca, ela traz na redação um comando, que normalmente é uma pergunta. Veja, no exemplo dessa redação aqui de 2016, veja, a conduta ética está plenamente presente no cotidiano dos brasileiros. Ou ainda é preciso melhorar muito nesse aspecto? Ela fez uma pergunta para você e você vai ter que responder essa pergunta, entendeu? Você vai ter que responder essa pergunta. A redação, ela é uma questão discursiva, ou seja, ela está pedindo uma resposta. E outra coisa que a banca, eu gostei muito dessa banca, ela não é famosa, mas ela é muito bem elaborada, é que junto com o comando da questão, ela traz aquilo que ela não quer, os vícios na redação. Os vícios. Então, quando ela fala aqui, para produzir o seu texto, siga as seguintes instruções, né? Não redige um poema, atribua um título coerente ao seu texto, ou seja, ela pede um título, é peculiar da banca, ela pede título. Normalmente a gente não utiliza título, né? É facultativo, mas quando a banca pede a gente tem que colocar. É outro critério, a banca fala de 20 a 30 linhas, ou seja, uma linha você já perdeu aí, que é o título, você já está garantido, né? Então é trabalhar em cima da estrutura. Outra redação aqui, com o mesmo esquema, a do IFES de 2017, ela faz outra pergunta e traz consigo também aquilo que ela não quer, né? Os vícios, e pede também um título. Mas veja, como a humanidade pode conciliar o progresso e desenvolvimento com a preservação ambiental? Ela fez uma pergunta para o aluno, né, para o candidato, e o candidato vai responder em forma de dissertação, em forma de redação, entendeu? É muito importante. Vai ter candidato que vai pegar o texto, vai fazer a dissertação e não vai ler o comando, então você tem que ler o comando, entendeu? Outra redação que ela trata aqui em 2019, mais recente, aqui foi uma prova da Prefeitura de Cuiabá. Nessa prova aqui, ela trouxe um texto motivador e ao final do texto ela também fez um comando. Veja, e lembre-se, texto motivador já está dizendo, ele é motivador. Não é permitido que você pegue elementos do texto e transcreva para a redação. Não é para você repetir o texto, vai acabar cometendo plágio, vai cometer um vício gravíssimo na redação. Então veja, ela coloca o texto motivador, políticas públicas, que princípios a sustentam, né? E aí no final ela traz o comando. Veja, tendo em vista as políticas educacionais do município de Cuiabá, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a Lei do Fundeb, quais são os desafios dos profissionais da educação na promoção do direito pleno à educação? Pronto, essa é a pergunta que a gente tem que responder. É em cima desse tipo de redação que a gente vai trabalhar. E no final, novamente, ela traz aquilo que ela não quer, certo? Atribuindo a redação que a gente faça, entendeu? Atribuindo aquilo que ela não quer para que a redação não fique viciada, né? Não exista um vício na redação. Pronto, essa é a maneira como a Selecom trabalha suas redações. Não é uma redação difícil, não é. Se fosse difícil, a gente teria uma atenção maior. Toda redação tem que ter uma boa atenção, mas assim, seria uma preocupação a mais. Não é uma redação absurda, é uma redação completamente palpável do candidato a atingir 60 pontos. Primeiro, quando ele tem uma boa estrutura já, essa pontuação, como eu já falei, ela já chega próxima de 60. E depois o candidato praticando, porque redação ela é praticar, ele vai atingir. Então isso é certo, entendeu? Volto a dizer, o meu contato tá logo abaixo da descrição do vídeo, e só fala comigo, viu? Um beijo no coração de vocês aí, força e foco.